Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bullfink e hoje vamos dar uma olhada ali no gráfico, vou mostrar para vocês o que eu tô vendo e o que tá rolando no mercado essa semana depois dessa queda de segunda-feira, desse pânico, as oportunidades que o mercado tá trazendo pra gente. Bora lá! Pessoal, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a gente no gráfico semanal, né, o gráfico aí de longo prazo, a gente segue em tendência de alta, né? E olha só como o preço aqui, ó, essa linha que dá apoio aqui no preço, né? A gente teve essa perda aqui em 2023, depois a gente recupera ela de novo, a gente toca aqui vou dar uma aproximada aqui. A gente toca aqui, ó, uma vez, duas vezes, e agora a gente voltou a tocar nessa linha de novo aqui, né? Então, por isso, acredito eu que seja uma oportunidade que o mercado está nos dando aí antes desse movimento de alta, né? Tanto do Bitcoin quanto das altcoins. Isso aqui, ó, se essa semana a gente fechar aqui na máxima, fechar verde, né? De preferência seria bacana, melhor ainda se a gente conseguir fechar aqui uns 88 aqui. Por quê? Seria um padrão de candle chamado piercing, né? Onde ele é o dono da mínima, né? No caso, a gente perdeu a mínima dessa vela aqui, olha. Perdeu a mínima dessa vela aqui, foi lá embaixo, furou, só que não teve força para continuar a queda e o mercado empurra para cima e fechando aqui, ó, no mínimo 50% dessa vela de queda aqui, a gente teria esse padrão de piercing num gráfico semanal, né? O candle dono da mínima e fechando 50% ou mais dessa vela de queda aqui da semana passada. Então esse é um padrão muito bacana, padrão de candle, que faz reversão no preço. Agora, se a gente cair aqui para um gráfico diário, o que eu estou enxergando aqui? Vou colocar meu RSI aqui, que eu gosto muito desse indicador, né? O RSI, em português, é o IFR, Índice de Força Relativa. Eu já mostrei para vocês, né, que ele mostra a força da tendência, né? Então, como a gente fez esse fundo aqui, em final de fevereiro, olha, lembrando que ele só pega preço de fechamento das velas, né? Ele não pega a mínima, e a gente perde a linha aqui dos 30, né, de sobrevenda, mostrando que o pessoal exagerou a mão na venda, né? O ativo ficou sobrevendido. Depois a gente volta a subir, perde de novo, tenta fazer um novo topo, deixa um topo mais baixo que o topo anterior, e aí a gente cai toda semana passada até segunda-feira. Agora, isso aqui pode estar sendo construído um pivô. O que é o pivô? A gente sobe um pouquinho, o mercado tenta cair, não consegue perder esse fundo e aí rompe essa máxima e dá continuidade. Se a gente vir num gráfico de 4 horas, fica melhor ainda de ver isso aqui. Deixa eu apagar tudo. Isso aqui pode estar sinalizando uma mudança na estrutura, né? A mudança na estrutura de mercado. Então, a gente precisa, até deixei aqui no outro gráfico, olha, um alerta, tá vendo esse despertadorzinho aqui, um alarme, né? Para me mostrar, tem alguns clientes aí aguardando para esse sinal, para comprar Bitcoin. Então, a gente precisa romper essa região aqui dos 84 mil dólares aqui, mais ou menos, 83.800, 84, porque aí a gente teria uma mudança na estrutura do preço. A gente subiu, caiu, não conseguiu perder esse fundo, deixou um fundo mais alto e rompe esse topo, né? Aí a gente já tem um topo mais alto, teria, né? Se a gente voltar aqui para os 90, a gente teria um topo mais alto do que esse topo e um fundo mais alto do que esse fundo. Então, esse é o cenário, né? Um cenário 1. O outro cenário seria a gente voltar a cair novamente, perder esse fundo aqui e aí talvez buscar uma região dos 70 mil dólares. Vamos voltar para o gráfico diário. Se a gente pegar a retração de Fibonacci aqui deste último fundo aqui dos 49 até o topo, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, a gente percebe que o preço furou aqui a retração de 38, né, 0,382, que foi os 80 mil, né? Teve ali um fresh ali só, a gente bateu 76.600, mas logo voltou. Então, praticamente corrigimos aqui a 38. Mas nesse cenário 2, onde se a gente não conseguir romper aqui os 84 e dar continuidade, né, confirmando esse pivô de alta, a gente poderia retornar aqui, buscar essa região de 50%, que seria aqui os 73 mil, mais ou menos, né, de 73 até uns 70, chegar a furar aqui e voltar. Você acredita que vai? Não acredito, porque eu gosto muito do RSI e como eu falei para vocês, olha só, quando a gente toca
nessa região aqui de sobrevenda no RSI, principalmente no gráfico diário, numa tendência de alta, que é o que a gente está, o preço se recupera muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Olha só, dessa última vez aqui nem chegou a tocar. Então tocou 2 vezes aqui, olha, deu oportunidade aqui, tanto aqui, né, em agosto do ano passado, para comprar e depois disparou. Então, gráfico diário não costuma, numa tendência de alta, não costuma dar esse mole aqui, ó, de ficar muito tempo em sobrevenda, a não ser que a gente esteja numa tendência de baixa, mas não é o caso, como eu mostrei para vocês aqui no gráfico semanal, que a nossa tendência é uma tendência de alta. Então, voltando para um gráfico de 4 horas, esses são os 2 sinais aí que eu estou aguardando, tá? São os 2 cenários, né? O rompimento aqui, ó, desse topo, né, dos 84 mil dólares, certo? Para a gente romper, fazer um pullback e mudar essa estrutura, né, para uma estrutura de alta no preço. Então, esse seria o cenário 1. E o cenário 2 seria a gente não conseguir romper isso aqui, a gente perder esse fundo aqui, certo? A gente vir aqui, ó, perder esse fundo, fazer um pullback aqui e vir buscar essa região de Fibo, nessa outra região de 73, aqui 70 mil dólares, o que eu acho bem pouco provável, tá? Porque a gente está numa tendência de alta, como eu disse, RSI está lá nas mínimas, né? Gráfico aqui, ó, do 4H, a gente já vê divergência, né? Aqui, ó, furou com força. Aqui nessa queda de segunda-feira mal tocou ali, né? Já recuou. Então, eu não vejo tanta probabilidade do preço voltar aqui em 50% de Fibonacci, que seria 73, 70. Né? Então esse é o cenário 2. Eu acho mais provável aqui o cenário 1, né? Você vê que a gente puxou ali, ó, sentiu a resistência aqui de trás, aqui dos 84 mil dólares. Fizemos essa leve correção aqui no dia de hoje, né? Só que o candle das 4 horas aqui já agora, ó, já está mostrando força, mostrando recuperação bem em cima da Fibo de 38, a região dos 80 mil dólares, foi bem defendido agora à tarde. Então o movimento que eu mais espero pro Bitcoin é esse aqui, é o cenário 1, mas a gente trabalha com cenários, né? Então o 2 também não está descartado. Agora vamos dar uma olhada na dominância do Bitcoin e no total 3, né, que é o capital, ali o dinheiro que está nas altcoins. Essa linha branca é o topo aqui, né, de novembro de 24. Depois a gente cai, volta a subir novamente a dominância, né, o dinheiro que está no Bitcoin. Mas percebe, pessoal, que aqui, olha, a gente faz topos aqui no mesmo nível, né, até um pouquinho mais alto, esse topo aqui, olha só. Só que o indicador de força, né, o RSI, o IFR, já faz topo mais baixo. Então a gente já começa a ver fraqueza na dominância do Bitcoin, no dinheiro que está fluindo para o Bitcoin. E se a gente olhar no dinheiro que está fluindo nas alts, né, porque os dois trabalham em pontas diferentes, o total 3 a gente já vê o contrário. Pode olhar aqui, a gente vê fundos cada vez mais baixos no total 3, só que aqui, ó, o indicador praticamente com fundos no mesmo nível, até um pouquinho mais alto. Se a gente pegar por padrão, vamos dar uma olhada aqui, vou tirar o RSI. Esse aqui foi o ciclo de alta de 2017, que foi até dezembro, né? Janeiro ali, dezembro, até o Natal de 2017 ali, depois, começo de janeiro, o ciclo inverte, tá? Então, esse aqui foi depois da pandemia. A gente cravou esse topo aqui, vamos colocar uma linha, essa resistência aqui, nesse topo, né? Que foi de 1,1 trilhão de dólares nas altcoins. Depois a gente corrige, entra na tendência de baixa, fase de acumulação aqui, ó, né? Ficamos acumulando. Aí a gente tem o rompimento dessa linha, né? A gente faz onda 1, onda 2 e agora a gente pode estar iniciando aqui a onda 3. Então, dito isso, depois dessa esticada do mercado, a gente tem esse padrão de cunha aqui, né? Uma consolidação onde o preço dá uma funilada, no gráfico diário fica melhor de ver. Onde o preço dá uma funilada, né? Então a gente tem aquela expansão que vai de outubro de 23 até março ali de 24 e a gente entra aqui nessa cunha, o preço afunila aqui até ele conseguir romper, fazer pullback e dar outra disparada aqui depois da eleição do Trump, até dezembro de 24. Depois que a gente dá essa disparada, a gente encontra a linha de resistência, que foi o topo aqui de 2021. O mercado de alta de 2021. E agora a gente está novamente fazendo o mesmo padrão, esse padrão de cunha, né? Olha como o preço se afunila aqui novamente, né? Mesmo padrão que a gente fez aqui atrás, ó. O preço afunila nessa cunha,
né? Vai caindo aqui, ó, toca lá em cima, embaixo, em cima, embaixo, embaixo. E aí a gente fura, tem um trap aqui, olha, a gente perde a mínima desse candle aqui, só que volta, faz praticamente um engolfo aqui em cima dessa linha de suporte. Provavelmente a gente busca aqui o topo, quiçá rompe, pullback e vamos embora, né? Se isso aqui realmente é o começo de uma onda 3, a gente deve pegar a Fibonacci, vamos pegar a extensão de Fibonacci, marcar essa mínima, esse topo e trazer até aqui nessa mínima e projetar para ver onde que vai dar o alvo disso aqui para nós, de grana que vai entrar nas altcoins. Olha só, não é macumba, tá? Percebe que o crava certinho aqui, ó, 100% de Fibonacci. O que é 100% de Fibonacci? É toda essa extensão de alta, toda essa subida, você pega ela e projeta a partir daqui onde o mercado virou, certo? Então ele imitou, né? Imitou todo esse movimento, ó. Buscou o topo de novo. Se for onda 3, a onda 3 é a maior de todas. Então essa daqui seria a onda 1, 2, a gente teria 3, 4 e 5. E buscar essa região aqui de 1.618, que levaria a gente para 2 trilhões. Então dentro da onda 3 a gente teria as 5 ondas, tá? Então onda 1, onda 2, aí aqui a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, que todas essas 5 ondas a gente contaria como onda 3 do movimento de tempo gráfico maior, levaria a gente ali no mínimo para 2 trilhões, então seria o dobro de grana que a gente teve no ciclo, lembrando que agora a gente está com 75 bilhões de dólares nas altcoins, tá? Então 7, 14, 21, isso aqui seria 3 vezes mais grana entrando aí para o mercado de altcoins. Percebe como está muito parecido esse padrão? Então eu estou muito confiante, estou muito animado que a gente vai romper esse topo aqui, ó, de 1,1 trilhão que a gente teve no ciclo passado. Até porque eu vou mostrar para vocês por que eu acredito nisso. Trago para vocês a matéria aqui da Cointelegraph, onde sardinhas e baleias se proliferam, compram a queda e miram o próximo rally do Bitcoin. Dados da Into the Block e a Sentiment sinalizam um aumento na rede essa do Bitcoin, entre pequenos e grandes investidores. Esse movimento de correção aqui do Bitcoin nos últimos dias foi pela ameaça de recessão, né, nos Estados Unidos e o começo de uma guerra comercial com a escalada global a partir das tarifas impostas por Trump. Então isso que está assustando o mercado, e o mercado já sempre se precifica antes, né, sempre antes da coisa acontecer, é o medo. E isso aqui, ó, fez com que grandes e médios investidores, respectivamente baleias e tubarões, que aproveitaram o pânico dos investidores de varejo, sardinhas, e compraram o mergulho do Bitcoin. É o que eu falo para vocês. Quando tem gente vendendo, tem gente aproveitando. Para se ter uma ideia do potencial impacto dos investidores afortunados para o próximo rally do Bitcoin, a Into the Block observou esta semana que as sardinhas do Bitcoin, apesar de representarem 56% das carteiras, correspondem por apenas 0,03% da oferta de Bitcoin, enquanto menos de 2% dos endereços, né, pequenininhos, alguns endereços, controlam mais de 50% da oferta do Bitcoin. Então o Bitcoin, a maioria dos Bitcoin está na mão da minoria, né, de poucas pessoas. As grandes, né, a maioria das pessoas, né, que são 56% das carteiras, só que eles têm só 0,03% desses bitcoins. Em uma repostagem no X, a plataforma de monitoramento de inteligência OnChain acrescentou que as baleias detentoras de 10 a 1000 bitcoins correspondem a 33% da oferta. E 4 mega baleias existentes no mercado, com mais de 10 mil bitcoins cada uma, formam 3,38% da oferta, cerca de 53 bilhões no momento da publicação. E aqui no X, no antigo tweet, está o post aqui da Sentiment, né, essa empresa de análise on-chain, né, onde faz esse monitoramento dessas carteiras de Bitcoin, né, e traduzindo ele, ó, a quantidade total de detentores de Bitcoin, carteiras não vazias, excedeu 54,71 milhões, o que está dentro do 0,018% da máxima histórica, que foi de 54,72 milhões, estabelecida em 19 de janeiro de 2025. Isso se deve, em parte, ao crescimento da rede do Bitcoin e à divisão de carteiras maiores em carteiras menores, mas isso indica expansão contínua da rede principal de criptomoedas, no caso o Bitcoin, apesar das quase 8 semanas aí de extrema volatilidade no preço, né, de queda, desde a máxima histórica aí dos 109 mil dólares. Então, o número de carteiras na rede está aumentando, as baleias aí, né, os grandes, como traz a matéria aqui, comprou
essa queda, né? Ó, aproveitaram o pânico dos investidores de varejo, sardinhas, e compraram o mergulho do Bitcoin. Outra matéria aqui, ó, também da Cointelegraph. Esse site aqui também indico para vocês, é um site muito bom com relação a notícias aí, né, fundamentalista do setor cripto. O que pode ser o próximo catalisador aí da alta do Bitcoin, né? Tá aqui na matéria o fim da suspensão do teto da dívida de 36 trilhões dos Estados Unidos. O Bitcoin pode ter um aumento de preço à medida que a suspensão da dívida dos Estados Unidos termina em 14 de março e injeta nova liquidez nos mercados, e as tensões comerciais globais ainda representam potenciais riscos, né? Essas ameaças aí de tarifa do Trump que tem assustado o mercado. Mas essa injeção de liquidez nada mais é, quando o Trump assumiu, ó, em 20 de janeiro, essa dívida teve um teto. Aqui, ó, 20 de janeiro, um período de suspensão da emissão de dívida, né? Começou então e estava previsto para durar até 14 de março, de acordo com uma carta publicada em 17 de janeiro. 14 de março, esse também conhecido como amanhã, né? Tô gravando esse vídeo aqui quinta-feira à noite, dia 13, mas ele vai ao ar amanhã. Então, para você que vai estar assistindo aí, é hoje, né? Então, pode ser que isso aqui caracterize aquele rompimento que eu tô falando. Lembra do cenário 1, né? Da gente romper esse topo aqui, ó, e fazer o rompimento pullback e mudar a nossa estrutura, né, de curto prazo aqui, que essa vem desde lá, né? A gente vem fazendo aqui essa linha de resistência aqui nessa LTB, linha de tendência de baixa, né, no curto prazo, um gráfico de 4 horas. Lembrando que o longo prazo, o semanal, segue em alta, como eu mostrei para vocês, né? Isso aqui é o 4 horas, ó, o semanal. A gente continua na nossa bela tendência de alta de longo prazo. Por isso que eu falo que esse toque aqui, olha, para mim foi compra. Né, foi compra, porque a gente tem muita coisa conversando aqui nessa região, né? A gente tem aqui o nível, né, de 38 de Fibonacci sendo retestado. A gente tem a linha de tendência que vem desde lá de trás. Aqui a gente tocou ela também, foi ela que impulsionou o preço para cima. Então agora a gente tem esse toque aqui novamente. A gente tem gráfico diário, né, com divergência de RSI. Então tem bastante confirmação aqui nesse ponto. O que a gente precisa para dar start? É isso que eu falei, no 4 horas a gente confirmar o rompimento desse pivô aqui. Seria amanhã a gente romper aqui os 84 mil dólares e caminhar. Pessoal, agora vem a cereja do bolo. Pega essa linha de raciocínio comigo. Sabe essa dívida aqui, ó, que eu falei? De 36 trilhões de dólares do governo americano? É uma dívida impagável. Essa dívida agora está com uma taxa de juros de 4,5% ao ano. Imagina os juros de uma dívida de 36 trilhões. 4,5% ao ano, quanto que dá? Faz a conta aí. Então essa dívida aqui é impagável. Qual seria a solução para essa dívida do governo americano? Lembra desse cara aqui, ó, Michael Saylor, que resolveu lá em agosto de 2020 vender ações da empresa dele para começar a acumular Bitcoin, fazer caixa em Bitcoin? E o valor da empresa dele, que saiu de 2 bilhões de dólares, que fazia muito tempo que não saía disso, foi para 60 bilhões de dólares, né? As ações da empresa dele subiu e também a valorização do Bitcoin, né? Esse cara agora falou aqui, ó, que vai levantar 21 bilhões com ações preferenciais da empresa dele e comprar mais Bitcoin ainda, né? A estratégia que agora já tem 500 mil de Bitcoins aqui, que já representa, se eu não me engano, quase 2,5% de todo Bitcoin que vai existir. Beleza? Então pegou essa ideia? Agora olha isso aqui, ó. Bitbonds. Proposta sugere compra de Bitcoin com dívida pública dos Estados Unidos. A economia global está passando por rápidas transformações e o governo dos Estados Unidos está buscando soluções inovadoras para lidar com sua crescente dívida pública. Deste modo, o mundo conheceu a ideia dos Bitbonds no Bitcoin Policy Institute. Quem apresentou a estratégia foi Andrew Holmes, fundador da Newmarket. Segundo ele, os Bitbonds visam reduzir as taxas de juros dos títulos públicos, fortalecer a poupança das famílias americanas e, ao mesmo tempo, amortizar a dívida nacional. A ideia central do Bitbonds é simples, mas ambiciosa: usar parte dos recursos levantados na emissão dos títulos para comprar Bitcoin e permitir que investidores compartilhem a valorização do ativo digital ao longo do tempo.
Se implementada, essa abordagem pode mudar radicalmente a forma como o Tesouro financia suas operações e como os americanos investem em títulos públicos. Atualmente, os Estados Unidos enfrentam um desafio econômico significativo. São 9,3 trilhões em dívida federal, vencendo nos próximos 12 meses, com taxas de juros significativamente mais altas do que nos últimos anos. O custo crescente para refinanciar essa dívida representa um fardo para os contribuintes e exige uma abordagem inovadora para evitar uma crise fiscal prolongada. O presidente Donald Trump e o secretário do Tesouro Scott Bessent indicaram sua intenção de diminuir as taxas de juros nos últimos 10 anos, que influenciam diretamente os custos de hipoteca, empréstimos para automóveis e outros financiamentos. Além disso, a recente criação da Reserva Estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos mostrou que o governo busca integrar o ativo digital às suas políticas econômicas. Os Bitbonds surgem, então, como uma proposta para garantir esses objetivos ao mesmo tempo em que introduzem um novo modelo para o mercado de títulos do Tesouro. E como que ia funcionar os Bitbonds? Aí que vem a pegada. A estrutura dos Bitbonds combinam características dos títulos públicos tradicionais com a valorização do Bitcoin ao longo tempo. O plano proposto por Andrew Holmes sugere o seguinte formato: emissão de 2 trilhões de dólares em Bitbonds. 10% dos recursos captados por essa emissão dos Bitbonds, no caso 200 bilhões de dólares, seriam usados para comprar Bitcoin. 90% seriam usados para os gastos tradicionais do governo, como estrutura e retorno para os investidores. Os Bitbonds pagariam apenas 1% ao ano de juros fixos, muito abaixo da taxa atual, que se encontra em 4,5% dos títulos do Tesouro de 10 anos. No vencimento dos títulos após 10 anos, os investidores receberiam 4,5% ao ano de retorno garantido antes de qualquer participação nos ganhos com um Bitcoin. Após esse retorno fixo, os investidores teriam direito a 50% da valorização do Bitcoin adquirido pelo Tesouro americano, enquanto o governo manteria os outros 50% de valorização para si. Olha a economia que isso ia gerar para o governo. O Tesouro economizaria cerca de 70 bilhões de dólares por ano em juros, ao substituir títulos convencionais por Bitbonds, resultando em 700 bilhões de dólares em economia ao longo de 10 anos. Mesmo considerando o custo de compra de Bitcoin de 200 bilhões, a economia líquida para os contribuintes ainda seria de 354 bilhões de dólares. Se implementados, os Bitbonds poderiam redefinir completamente a estrutura da dívida pública americana. A análise de Andrew Holmes aponta que, com base no histórico de valorização do Bitcoin, essa estratégia poderia reduzir drasticamente a taxa de juros da dívida pública de 4,5% para 1%. Além disso, poderiam diminuir os custos de financiamento para hipotecas, empréstimos estudantis, financiamentos de pequenas empresas, pois a queda nos juros dos títulos do Tesouro afeta o mercado de crédito como um todo, né? Então, se a gente tem juro mais baixo, a gente teria um estímulo maior na economia. Os Estados Unidos já percebeu isso e o Bitcoin entra aqui agora como salvação para o governo americano. Olha como esses caras estão anos-luz à frente da nossa economia brasileira aqui. Por fim, criar um mecanismo sustentável para reduzir a dívida pública americana, com o potencial de quitar toda essa dívida até 2045, caso a valorização do Bitcoin mantenha sua taxa de crescimento, caso a valorização do Bitcoin mantenha sua taxa de crescimento histórica, né? Se ele continuar nesse patamar que ele vem aí desde quando foi criado, até 2045, seguindo essa estratégia, os Estados Unidos quitaria toda essa dívida. Olha como o Bitcoin resolve o problema de um país, tá? Não é nem de uma empresa. Aqui no caso do Michael Saylor, mudou a vida da empresa. Aqui, agora, já começa a resolver o problema de país. Além dos benefícios fiscais, os Bitbonds também abririam uma nova oportunidade para famílias americanas, defendeu Holmes, como um investimento médio de 2.900 dólares por família. Os Bitbonds poderiam gerar um retorno acumulado entre 7% a 17% ao ano, dependendo da valorização do Bitcoin. E como seriam isentos de impostos sobre os juros e ganhos de capital, representariam uma ferramenta poderosa de proteção contra a inflação e criação de riqueza. Isso também traria um potencial de adoção e o apetite institucional. Os Bitbonds também teriam forte apelo entre investidores institucionais estrangeiros que atualmente já utilizam títulos do Tesouro dos Estados Unidos
como colateral para operações de financiamento global. Além disso, empresas como a Tether, né, a USDT, que a gente usa para negociar nas corretoras, maior emissora de stablecoins do mundo, já possuem grandes volumes de títulos públicos americanos e poderiam ser compradoras naturais desses novos papéis. A proposta também poderia atrair o interesse de fundos de pensão e seguradoras que buscam ativos com retornos atrativos e proteção contra inflação. Além disso, como a adoção do Bitcoin seria feita de forma institucional, o governo poderia se tornar um dos maiores detentores da criptomoeda, consolidando ainda mais a sua posição como ativo estratégico. Então, pessoal, vocês viram isso aqui? Vocês viram esse audacioso plano americano para começar a emitir dívida pública lastreada em Bitcoin? Olha só isso aí, o Bitcoin resolveria o problema dessa dívida impagável aí de 36 trilhões, né, do governo americano até 2045, tudo a longo prazo, claro, seguindo essa estratégia de valorização. E se o Bitcoin é único, se o Bitcoin tem um código fechado, ele quebra a recompensa a cada 4 anos, a gente só vai ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. Se cada milionário no mundo resolver comprar um Bitcoin, não tem para todo mundo. O governo americano já enxergou isso. Então ele fazendo esse fundo, essa reserva em Bitcoin, emitindo dívida e comprando mais Bitcoin, ele consegue resolver o problema dessa dívida até 2045, cortando taxa de juros, ganhando valorização. Então o Bitcoin resolve o problema de um país, no caso esse, os Estados Unidos. Os caras estão muito à frente. Essa é uma jogada de mestre que, se for realmente validada, vai fazer toda a diferença para o mercado cripto. E a galera fica aí enxergando a curto prazo e procurando vender. Eles não estão enxergando o potencial disso aqui, o potencial do Bitcoin, que agora até governos, né, presidente aí como o Trump e a equipe dele já enxergou. Mas eu não tô em Bitcoin. Cara, segura sua cripto, se ela é boa, se ela tem fundamento, porque a gente sabe que o Bitcoin é o pai, né? Ele é o naviozão ali, quando a maré sobe, ela levanta tanto o navio quanto o barquinho e a canoa. E como eu sempre digo, o mercado tira de quem não tem paciência e dá para quem tem paciência. Então, vamos segurar. Esse ano apenas começou, o ciclo de alta não terminou e tem muita coisa boa vindo por aí. Então, beleza, galera? Se puder, deixa o like aí, ajuda o canal. Tamo junto, até a próxima. E eu tô de olho no mercado aí, trazendo todas as novidades para vocês. Valeu, forte abraço.